5, 4, 3, 2, 1. E aí galera da Hora do Cálculo, meu nome é Felipe, eu sou monitor de cálculo e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer a derivada dessa função. Y é igual E elevado a x cosseno de x. Primeiramente, para a gente resolver essa função, a gente precisa saber de algumas propriedades básicas, que são elas as seguintes. Se eu tenho um f de x que é igual a e elevado a x, a derivada dessa função é o próprio e de x, ou seja, ele se mantém aqui. E outro caso é saber a regra do produto, primeiramente, que você tem um a vezes b, quando você deriva esse a vezes b, que são duas funções distintas, o a é uma função, o b é outra, você vai ter o seguinte, a derivada do primeiro termo, no caso o a, vezes o b, mais a derivada do b vezes o a. Fazendo aqui você vai ter a' vezes b mais a vezes o b'. E outra propriedade que a gente tem que saber é a regra da cadeia, que é uma regrinha onde você tem um f de u, onde o u é uma outra função. O que isso significa? Que você vai ter que derivar primeiro em função de u e depois você vai ter que derivar em função de x. Isso significa o seguinte, se eu tenho uma função onde o x por si só, onde o x ele vai ser uma, digamos que não vai ser o próprio x. Vou dar um exemplo. Você tem aqui um f de x, isso daqui é um exemplo. Você tem um f de x igual a um polinômio qualquer, no caso x mais 5 elevado à 10ª potência. Se fosse ao quadrado, daria para você desenvolver aqui e resolver fazendo cada um com a derivação simples, derivação básica. Só que como é elevado à 10ª potência, ficaria meio que inviável você desenvolver esse x mais 5 elevado a 10, por ser um polinômio. Então, nesse caso, você vai ter, como sendo u, essa função inteira aqui, o x mais 5. Então, primeiro você vai derivar em função de u, ou seja, vai fazer só, como se isso daqui fosse um termo só e descesse o 10 aqui, fizesse normal, e depois você vai fazer a derivada em função de x. Então, isso significa que f' de x vai ser igual. Primeiro você deriva em função de u, vai dar 10 pela derivação básica, x mais 5 elevado a 9, e agora você vai derivar em função do x aqui, vezes a derivada de x mais 5. X mais 5', que vai ser no final f' de x igual 10 x mais 5, x mais 5 elevado a 9, vezes derivada de x mais 5, 1, que dá só o x. Então, isso daqui é a regra da cadeia, onde você vai derivar primeiro em função de u e depois em função de x, onde u é uma outra função qualquer. Voltando para o nosso exercício, o que nós temos? Temos um y igual a Euler de x, ou seja, E de x, vezes o cosseno de x. Primeiramente, nós temos que esse u aqui é uma outra função, ou seja, você vai ter que aplicar a regra da cadeia aqui. Não é apenas um x, é uma outra função. Então, derivando isso daqui, nós vamos ter y' é igual. Primeiro, nós vamos derivar em função do u, do termo todo, e depois em função de x. Isso significa que vai ser a derivada de Euler de x cosseno de x, Euler de x cosseno de x, vezes a derivada de x cosseno de x. Agora nós vamos resolver essa derivada aqui, que por um acaso é uma regra do produto. Então agora nós vamos fazer o seguinte, y' igual E de x cosseno de x, vezes essa derivada aqui vai ser uma regra do produto. Aqui. Ou seja, você tem um termo A e um termo B, e vamos ter que derivar.
E lembrando aqui que nós temos uma derivada de trigonométrica. Significa que você vai ter um cosseno de x aqui, a derivada não vai ser um número que dá para você fazer. É um número que já é dado. No caso que vocês vão ter que saber que derivada de cosseno de x linha é igual menos seno de x. Isso daqui isso daqui vocês vão ter que saber, isso daqui tem nos livros e isso daqui é tabelado, vocês vão ter que saber. Então, resolvendo aqui pela regra da cadeia, nós vamos ter a derivada do primeiro, regra do produto, x' vezes cosseno de x, mais repete o x, vezes cosseno de x derivada. Agora nós vamos resolver isso daqui e a questão já se finaliza. Então, y' é igual a Euler de x cosseno de x, vezes derivada de x é 1. 1 vezes cosseno de x, mais x vai se repetir aqui, x vezes derivada de cosseno de x é menos seno de x. Então, nós temos aqui menos seno de x. Então, para finalizar, esse x vezes menos seno de x vai dar menos x seno de x. Então, y' é igual a Euler de x cosseno de x, vezes cosseno de x, mais com menos é menos, x seno de x. E esse é o resultado final. Espero que vocês tenham aprendido. Obrigado.